Oi, Mizanzi Lovers! O tema de hoje é load shedding. Assim que eu cheguei na África do Sul, eu fui direto para Pretória. E eu lembro bem de três coisas que marcaram muito esse início, assim. Eu cheguei lá finalzinho de janeiro de 2021, então pandemia ainda estava correndo solta, né? Durante a pandemia eu realmente fiz o isolamento social, então eu fiquei muito tempo num apartamento, sem acesso à natureza, sem ver o mundo externo. Isso no Brasil. E aí eu fui para a África do Sul. O primeiro lugar que eu fiquei foi num Airbnb, numa área da cidade com ruas largas, bastante arborizada, com quase pessoa nenhuma na rua andando, assim. E uma coisa que na África do Sul é muito parecido com o Brasil é que quanto mais rico o bairro, menos pessoas andando na rua você tem. Eu acho essa característica lá, inclusive, um pouco mais intensa do que no Brasil. Os bairros ricos tem ainda menos pessoas andando assim, né, do que no Brasil. Eu acho que tem a ver com o fato de que as coisas na África do Sul elas são muito mais longe, assim, né? A necessidade do carro, ela é um pouco maior ainda do que no Brasil. Você consegue num supermercado, numa padaria, às vezes, assim, ó, tá ali do lado da sua esquina, do lado da sua casa você vai. Na África do Sul, normalmente, as coisas estão em distâncias muito maiores. E aí, nesse momento que eu chego, eu vejo muitos pássaros na rua, muita natureza, assim, foi um negócio impactante. E aí, um pássaro específico me chamou muita atenção, assim, por causa do canto dele. Ele é uma mistura de pássaro de filme de terror com um palhacinho encantador. Olha esse canto. Chamava ele de pássaro que ri. O Airbnb que eu fiquei era num terreno que tinha algumas casas de aluguel intermitente e algumas de aluguel temporário, como era o meu caso. E a casa dos proprietários era lá também, um casal de um alemão e uma italiana. Acho que devia ser lá pelo terceiro dia. E aí já era de noite e a luz acabou. E aí, assim, ó, já tinha passado um bom tempo e os proprietários nada, assim, não levaram uma vela, porque não tinha na casa, não falaram nada. Mandamos mensagem para eles falando assim, a luz acabou, vocês sabem o que aconteceu, quando que a luz volta, tem alguma previsão, né? Tem como vocês arrumar uma vela? Gente, por favor. E aí esse alemão foi levar a vela. E ele olhou com uma cara, com um misto de dó, de incredulidade, de incompreensão e um pinguinho de deboche. A gente já tinha conversado antes, ele sabia que eu tava lá para ficar 4 anos. Foi aí que ele pegou pela mãozinha e falou assim: ô, linda, vem cá então, deixa eu te falar do tal do load shedding. Assim, no seco, vai sem dar um abraço, um copo d'água, um ombro amigo. Aí ele perguntou assim: como que você vai para um país sem saber o básico? E eu já falei em outro vídeo que assim, eu fui sabendo realmente nada, nadinha. Ele, como um bom alemão, ele deve ter feito uma pesquisa minuciosa, né, da economia do país, da história do país, da cultura, do impacto da África do Sul pelo mundo. E a minha preocupação, na realidade, foi outra, né? Então aí eu até fiz alguma pesquisa, mas a pesquisa que eu fiz foi como que as mulheres são tratadas na África do Sul? Como que a comunidade LGBTQIPAN+, é tratada na África do Sul? Eu vou morrer! Porque assim, né, se for seguro ser quem eu sou naquele lugar, o resto, nossa, a gente dá um jeito, né? Então, mas vamos ao que interessa. O que é o tal do load shedding? É um sistema de cortes de energia programado e rotativo, na tentativa de evitar o colapso da infraestrutura energética que eles têm lá. Então, aqui, a gente basicamente tem uma concessionária de energia para cada estado, né? Tem a CEMIG, tem a Light, tem a Energisa, tem a Equatorial. E aí, um parênteses. Eu já era velha quando eu fui descobrir
que não era CEMIG de cabo a rabo no Brasil, não. E foi por acaso, foi escutando uma música que chama Café Society. Aí ele fala assim: troquei a luz do dia pela luz da light. Aí eu tô assim, nossa, mas aí por que light, né? Aí me falaram assim, não, é a CEMIG do Rio. Eu falei, ah, perfeitamente. E aí, na África do Sul, independente da província, vai ser a Eskom que vai tomar conta ali da produção e da distribuição da energia no país. E claramente ela não está dando conta de suprir a necessidade. Então, o que que ela faz? Quando começa a haver alto consumo de energia no país, a empresa cria uma espécie de rodízio de energia. Então, é tipo o rodízio de carro em São Paulo, né? Que você vai ter ali dias específicos para placas de carros específicas, né? A diferença é que lá não é sobre dia. O corte de energia é separado por bairro. E aí, a quantidade de vezes por dia que a pessoa vai ficar sem energia vai depender do estágio que o load shedding estiver. E aí, se você está indo para a África do Sul, independente se é para visitar ou se é para passar 2 meses, para viver por muito tempo, não importa. É imprescindível esse aplicativo aqui, ó. Ele não é gerenciado pela Eskom, mas ele é maravilhoso. Ele vai te falar qual que é o estágio do load shedding que está acontecendo. Você pode selecionar vários bairros. Você mora num bairro, trabalha num outro bairro e ainda faz alguma atividade num terceiro bairro. É sempre bom saber quando que esses lugares vão ficar sem energia. Tem um chatzinho também que ajuda demais da conta. Esse chat ele é bom porque assim, ó, às vezes não tá rolando load shedding não, mas teve roubo de fios de cobre, que é comum. E aí ficou sem luz. Aí a galera fala: ih, menino, ó, tá sem luz aqui, fio de cobre roubado. Eu lembro de uma vez que eu descobri que eu tava sem luz porque um poste na região tinha dado problema. Existe uma comunicação que vai além de só da coisa do load shedding, mas sempre relacionado aí à questão de energia, de luz mesmo. Eu escolhi um bairro específico aqui de Pretória, Hatfield, não. Hatfield. Só para vocês visualizarem um pouco melhor. Então, aqui no estágio 1, você vai ter apagão uma vez por dia, dentro desse horário específico aqui, né? Então, durando 2 horas e meia. Mas, normalmente, assim, quase sempre, duravam 2 horas. Nunca chegava a essas 2 horas e meia, não. Isso também era uma coisa boa. E aí, no estágio 2, 2 vezes por dia. No 2 aqui, nesse caso, 2 vezes por dia. De forma geral, a progressão do load shedding, ela vai acontecer na frequência e também na duração. Aqui a frequência se manteve, mas na vida real pode haver mais cortes, sim. Já vi chegar a 6 apagões por dia. E assim, quando eu digo que são cortes de energia programado, porque o durante, você até sabe, durante o load shedding é bem certinho mesmo. Você tá falando lá que load shedding começa às 2, vai começar às 2. Às vezes até demora um pouquinho, tá? Aí você fala, nossa, não vai acontecer. Mas acontece. Acontece. Mas quando o load shedding vai começar e quando ele vai terminar, é um mistério. Obviamente que você se acostuma, depois de um tempo, você já tá assim, ó, calejadão. Mas leva um tempinho, sabe? Principalmente pra galera que acesso à luz é um privilégio garantido. Infelizmente, a gente ainda tem uma parcela da população aqui no Brasil sem acesso à luz, algo como cerca de 0,2% da população. A porcentagem, ela é pouca, mas isso corresponde a 500 mil pessoas. População maior que muito país. Aí você imagina assim, um país inteiro sem luz, né? E tem um perfil bastante específico. Vão ser pessoas que se encontram em áreas rurais, são comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas. Não deixa de ser uma situação dramática, mas por se concentrar em áreas muito específicas, o impacto acaba não sendo sentido muito distante dali, né?
vai ser realmente um impacto mais localizado. Na África do Sul, é basicamente o país inteiro sofrendo o impacto da falta de energia. E fica claro que a população negra, pobre e periférica vai sofrer muito mais, como no Brasil. É possível você ser pouco afetado pelo load shedding. Vai depender da região que você mora, dos recursos financeiros que você tem. E aí, assim, ó, tendo dinheiro, vai depender também da sua escolha, da sua vontade. Em se equipar para minimizar os efeitos desses apagões. Porque eu conheço gente que tem dinheiro, mas também não vai investir ali nesse conforto, não, sabe? Nas regiões hospitalares não tem corte de luz, né? Você tem que garantir ali que os aparelhos estejam funcionando. Então, eles mantêm aquela área acesa. Assim, não é sempre assim, né? Em regiões rurais, os hospitais acabam sofrendo um pouco mais com o load shedding. Perto de algumas áreas governamentais também não tem apagão. Então, em Pretória, que é meio que a Brasília da África do Sul, e é onde fica o Unions Building, e a residência presidencial, não vai faltar luz nesses lugares. Então, se você mora perto ali, não vai faltar luz para você também, não. E você também pode morar em casas, em prédios, em condomínios que tenham um gerador, né? Então, a galera eu já vi prédios novos sendo feitos com isso, assim, vai ter gerador lá, né, para minimizar os efeitos dos cortes de luz. E aí não deu para morar perto do presidente. Você ainda consegue deixar sua vida mais confortável. Dá para ter um power bank, esses carregadores portáteis, umas lanternas, luzes, vela. Se o Wi-Fi for imprescindível, dá para ter um roteador que funciona mesmo sem luz. A roupa tem que estar impecável, sem nenhum vinquinho. É só investir num ferro tipo esse daqui, ó. Que eu acho que o pessoal mais antigo, assim, lembra, né? Eu já vi coisa parecida, mas assim, né? Um pouco maior, tinha espaço para você colocar brasa dentro e tal. É um pouco diferente, mas parecido. Esse daqui, inclusive, só tem 2 no estoque. Mas teve consumidor insatisfeito com o tamanho. Imagina, gente, se eu tô preocupada com o tamanho desse negócio, eu quero que passe a roupa bem. Agora, pra mim, o que fez uma diferença absurda foi um fogareirinho, assim, né, desses de acampar. Por quê? A maioria dos fogões na África do Sul, eles são esses fogões que não tem chama, não, né? É meio que um prato quente, assim, né? Ou fogão de indução, aí tem as suas variações. Vai depender do tanto de dinheiro que você tem ou do tanto que você quer investir, né, nesses negócios. Mas independente do tipo dos fogões, eles vão precisar de energia para funcionar. Tem um que eu acho ótimo, que é um forninho, e aí em cima, não sei por que eu tô falando, aposto que eu já coloquei imagem. Quero imagens. Para espaços pequenos, ele é muito interessante, né? Se você não tá usando alguma coisa no estilo fogão a lenha, né? Queima de madeira, e a luz acabou comida quente. Então, esse fogareirinho salvou demais. Para vocês terem uma ideia, o site do Take a Lot, que é um Mercado Livre, um Shopee da vida, antes ele tinha uma seção de load shedding. Então tá lá, roupa, livros, perfume, brinquedo, load shedding. Mas eu fui olhar semana passada para trazer aqui pra gente, mas não tinha mais. Mas achei esse combo aqui, ó. Combo de respeito. A fonte de renda ela vai ser fundamental para definir o impacto que o load shedding vai ter na vida da pessoa. Mas também é verdade que é impossível não ser impactado por ele. A sua casa pode estar preparada para aquilo, mas o lado de fora não está. Então, nas suas, o sinal não está funcionando, não tem luz, não tem Wi-Fi, prestação de serviço, loja. Em alguma medida, as coisas que a gente faz acabam passando pela energia elétrica. Então, ou você não vai ter aquele serviço de jeito nenhum, ou ele vai ser um pouco comprometido. E é assim, né? A primeira vez a gente nunca esquece. Então, tava eu tranquilona no supermercado fazendo compra.
E do nada a luz acabou. Já correndo para pegar a lanterna do celular, analisando onde que era a saída. Aí você começa a dar uma olhadinha pro entorno, né? O pessoal assim, não, na paz de Cristo. Depois de um tempo, nada mais me abalava. Era basicamente uma lista de compra em um sonho, entendeu? Eu virei aquela outra pessoa assim, ó, na paz, entendeu? A gente acostuma. É claro que algumas profissões, alguns trabalhos se ajustam melhor à falta de luz, né? Mas tem outros que param. E essa é uma parte muito triste, né? Ver um país com um potencial gigantesco e as pessoas com força de vontade, com capacidade, com infraestrutura, que se tivesse luz estavam produzindo assim a plenos pulmões. E também as pessoas que não necessariamente vão produzir, mas as pessoas que precisam, né, da energia elétrica. A África do Sul é o país mais industrializado do continente. Isso com load shedding. Você imagina sem. Aí você pode estar se perguntando, né, mas por que que existe esse tal desse load shedding? Dona Netflix, corre aqui. Outro dia eu vi um moço no Instagram contando a história da síndica do edifício JK aqui em Belo Horizonte. Tem umas histórias que roteirista vai ter trabalho de escolher o que ficar de fora. E aí eu acho que assim, ó, da síndica do JK e do load shedding, a galera assim, não, vamos fazer uma minissérie? Não vai dar pra ser um filme, não. A SCOM implementou o load shedding em 2007. Parece que foi ontem, mas essa criança já é maior de idade. Existe uma geração de sul-africanos que só conhece o país com load shedding. Aqui no Brasil, a nossa energia vem, em sua maioria, de fonte renovável. E as principais são a hídrica, a eólica e a de biomassa. De não renovável, o carvão representa menos de 2%. No caso da África do Sul, a energia deles vem basicamente da queima de carvão. Além de ser uma fonte de energia não renovável, o que a longo prazo se torna um impasse, acaba também ficando dependente de uma outra cadeia de produção, né? Então, se alguma coisa acontece ali, compromete toda a distribuição de energia no país. As usinas são muito antigas e já estão atingindo o limite de tempo de vida mesmo, né? Daqui a pouco elas param de funcionar de vez. A maioria delas foi construída ainda durante o apartheid para atender a população branca. Houve a construção de usinas pós-democratização, mas foi uma ampliação muito tímida, perto da quantidade das pessoas que vão fazer uso dessa energia elétrica, que hoje é 100% da população. Existe um forte interesse em manter as coisas como estão, isso sendo a empresa ou qualquer um dos atores envolvidos, né? E também, obviamente, vai acabar esbarrando aí em questões políticas, em questões de corrupção. Então, eles querem ficar lá a qualquer custo, com o Supremo, com tudo. A mudança para energias de fontes renováveis acaba sendo deixada para lá. Porque, assim, se eu achava que na costa brasileira ventava, que no Nordeste ventava, é só porque eu ainda não tinha ido na Cidade do Cabo. É de ter que ter cuidado na hora que você vai abrir a porta do carro. É do meu corpo, que é um corpo gordo, ser levado. Uma amiga minha que morou lá um tempo falou que muitas mulheres preferiam vestidos mais justos, mais colados no corpo, porque senão ficava tudo voando. Então, assim, para você não pagar calcinha no meio da rua, já vai com o vestido um pouco mais rente ao corpo, aí tá tudo bem. E mesmo em Pretória, que é uma cidade bastante afastada do litoral, tinha um vento absurdo. Absurdo, não compara com a Cidade do Cabo, não. Vento e sol, o país tem com força. O problema é que corrupção também, né? Existe sabotagem em todas as etapas da linha de produção. A coisa é tão séria que eles colocaram soldados para proteger algumas usinas e para escoltar caminhão de carvão também. Há uns 2 anos,
O cara que era CEO da Scon, André de Reuter, quase Odete Reutemann. Não, mas assim, né, esse pronuncia diferente, mas pô, o moço chama André, vai lá, se eu vou... Não, né, gente, é André, é André. Aí André tava lá tranquilão no escritório dele, aí falou, pediu pra secretária dele, me arruma um café? A máquina deu um defeito. E enquanto a máquina consertava, a secretária deixou lá, né, a xícara do moço que era personalizada e foi fazer as coisas dela. Quando a máquina ficou pronta, ela foi lá, né, levou o café pro moço. Aí passa 15 minutos, este homem começou a tremer mega forte, começou a ficar sem ar e a ter náusea extrema. Os seguranças do carro levaram ele para uma clínica e os médicos confirmaram o envenenamento por cianeto, possivelmente misturado com veneno de rato para mascarar o uso do cianeto. Ele deu sorte de ter sobrevivido. O André falou que o envenenamento afetou a memória dele, prejudicando a capacidade dele de juntar palavras simples, como estação de energia. É uma situação bem complicada, bem delicada, bem difícil de mexer, mas que, no fundo, precisa ser resolvida, né? Para amenizar o sofrimento que a falta de energia acarreta na população sul-africana. E impulsionar ainda mais a economia de um país tão central para o continente africano. Né? Eu vou falar um pouco da minha experiência com o load shed. A primeira casa que eu morei tinha load shed. E aí a agente imobiliária foi entregar as chaves, estava lá dando as instruções, né, verificou que todas as luzes estavam funcionando. E aí ela foi para um cantinho, olhou um negócio e falou assim: não, eu acho que a luz dá até amanhã. Até amanhã? No caso, eu precisaria para sempre. E aí que eu descobri e entendi como que a luz, a conta de luz, vai funcionar na maioria das casas sul-africanas. Aqui no Brasil, você vai ter lá a pessoa que passa de casa em casa, faz a leitura no padrão de energia, já deixa lá o papelzinho com sua conta. Antigamente vinha pelo correio. Bons tempos. E aí você pode pagar de tudo que é jeito, você pode até deixar em débito automático se você quiser. E aí esse esquema, né, de você fazer uma leitura e aí a conta chegar depois, você pagar isso depois, né, consumir, paguei. Até acontece em algumas regiões, mas é muito raro, é muito raro. Todo mundo tem um aparelhinho em casa que você mesmo vai lá e coloca a sua energia. Funciona de forma parecida ali com o celular pré-pago. Você não consegue fazer ligação, você não consegue mandar mensagem, você não consegue usar a internet sem antes colocar crédito. Colocou crédito, pode usar. Crédito acabou, acabou o uso. Vamos ver como é que é. Então, vai ter essa maquininha, assim, as casas têm coisas similares, às vezes elas mudam um pouco o formato, mas sempre vai ter o seu número, assim, né, no qual você está registrado. E aqui ela tá me falando assim, olha, você tá com pouca energia, tá bom? Aqui, ó, assim, daqui a pouco já... Porque ela sobe aqui os tracinhos, tá falando assim, olha, tá ficando já no momento complicado para você. E aí eu vou colocar um pouco de energia, não muito, porque daqui a umas 2 semanas, assim, eu tô indo pro Brasil, e aí não faz muito sentido, né, colocar coisa demais. E deixa eu só prestar atenção, falta mais 9, 4, 5, 0. Aí, ó, aumentou aqui, ó, os tracinhos e aumentou o número que tem disponível. Você pode comprar crédito no supermercado, no Checkers, no Spar, em postos de gasolina, nos bancos, tanto online quanto nos caixas. Eu usava o aplicativo do banco para fazer recarga. Era muito simples, muito fácil, muito rápido. Mas assim, teve um dia que a energia já tava assim, só tava o cheiro, cara. Não daria, a energia não duraria a noite inteira. Aí eu fui tentar, né? Fui lá, falei assim, não, deixa eu ir lá aqui no meu aplicativo do banco e tal, foi bonitinha. A coisa não funcionou.
Já era horário que o supermercado estava fechado. Liguei para uma amiga e falei assim: "Ó, não tem como você, né, colocar crédito para mim", porque ela não conseguia. Eu resolvi, mas assim, é um sistema que também pode ter falhas. Nesse primeiro lugar que eu morei, teve um dia que a luz acabou. Primeira coisa é lá olhar o aplicativo, né, lá da Escom. Não era load shedding, não. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo, né? Eu olhei ao entorno, porque aí você vai vendo, é aqui, é lá, você vai dar uma analisada. Até eu perceber que o crédito tinha acabado, levou um tempo. Então, eu ainda fiquei ali, ó, vivenciando o meu load shedding em particular por um tempo. Então, fica atento. Nessa casa, o aparelhinho ele ficava meio mocado, assim, então era mais difícil ver, sabe? Na outra casa que eu morei, o aparelho ele ficava perto da porta, então você estava entrando, estava saindo, você via a todo momento, né? O segundo lugar que eu morei não tinha load shedding. Até meu humor deu uma melhorada. Porque com load shedding você tem que ficar se adaptando o tempo inteiro. Tinha programado para fazer tal coisa tal hora. Ah, load shedding. Você se acostuma, não é essa questão, mas assim, não deixa de ser cansativo também, né? Porque tem uma coisa da rotina, da regularidade, que ajuda na produtividade. Então, você acaba perdendo um pouco da sua força produtiva, né? Da sua capacidade de entregar coisas com a mesma qualidade, com a mesma consistência. Vai produzir? Vai. Mas tem um cansaço mental, né, que vem com isso tudo. Load shedding é small talk, é conversa de ponto de ônibus. Da mesma forma que a gente vai falar sobre clima, não, menino, que calor é esse? As pessoas também vão falar do load shedding, né? Porque acaba que o sofrimento dá uma fortalecida. Reclamar junto é muito mais gostoso. E aí, quando o pessoal vinha reclamar do load shedding, eu me apegava a tudo que eu vivi. Entendeu? Quando eu morei num lugar que tinha load shedding, não falava que morava agora, naquele momento, num lugar sem. Eu ficava sem graça, ficava morrendo de vergonha. E eu acho que dá pra ver isso em alguns entrevistados, sabe? Eu demorei um pouco pra conseguir falar assim, é verdade, não tenho load shedding. Porque eu entendo o tamanho desse privilégio, que não deveria ser um privilégio. Independentemente se você vai viajar, se você vai ficar um tempo, se você vai ficar um tempão na África do Sul, invista seu tempo fazendo uma pesquisa sobre o lugar que você vai ficar. Analisa bem o seu contexto. Você precisa de energia constantemente? De internet? Tomar algum remédio que precisa de refrigeração? Como que é a mobilidade das pessoas que estão com você? É possível ficar em andares altos de prédios sem elevador quando tiver corte de energia? Teve uma vez que eu fiquei num hotel na Cidade do Cabo. Tava no quarto, aí as luzes estavam acesas, aí eu fui carregar o celular e não tava carregando, assim. E aí nenhuma tomada carregava. E aí fui na recepção e falei assim, moço, as tomadas estão funcionando não. Aí ele falou assim, não, querida, é porque é load shedding, deixa eu te explicar o que acontece aqui na África do Sul. Eu falei, não, moço, respeita a minha história, que isso. Esse hotel especificamente, ele tinha alguma forma de manter a luz acesa, mas não as tomadas. Então, quando eu falo pesquise o seu hotel, é porque realmente, dependendo da sua necessidade, é possível que você passe raiva. Pra mim foi bem tranquilo, não precisava, dava pra esperar e tal, né? Você vai já tava ó, curtida de África do Sul, jeitinho, dá pra tudo que é lado. Achar uma acomodação que melhor se adeque ao seu contexto vai fazer diferença na experiência que você vai ter com a África do Sul, né? Só se prepara para esse país maravilhoso. E aí, Mizanzi Lovers? Acendeu uma luzinha aí sobre o que é load shedding? Gostou do papo de hoje? Então já sabe, né? Inscreve aqui no canal, senta o dedo nesse like aí, ó. Compartilha com os amigos. Vamos deixar esse papo gostoso rolando. Beijo.